Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou falando devagar, né? Começando devagar para esperar o Instagram avisar nossas alunas, nossas seguidoras que estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre ansiedade, insônia e estresse, que aliás foi o tema da minha palestra de ontem. Ontem eu fiz uma palestra muito boa, né, com as mulheres, em homenagem, né, ao Dia das Mulheres. Eu trouxe esse tema, aromaterapia para as emoções, e aí abordei com mais ênfase a insônia, o estresse e a ansiedade. Porque, gente, quem hoje não conhece alguém, né, ou não está, ou a pessoa está, ou ela conhece alguém que não que tem algum desses problemas, ou ansiedade, né, ou estresse crônico, né, aquela pessoa que se irrita com qualquer coisa, muda de humor com muita facilidade, ou insônia, né? Quem hoje ou não está passando por isso, ou não conhece alguém que esteja, né? Então, por isso eu achei bem pertinente trazer, né, aí em homenagem ainda ao Dia da Mulher, porque nós mulheres sofremos muito com isso, né? Isso são dados estatísticos, nós sofremos muito com isso por conta da nossa alta demanda. Alguém disse, né, e nós acreditamos que nós temos que dar conta de tudo, né? Alguém disse isso, que nós temos que ser boa em tudo. É como se nós estivéssemos vivendo na era da competição, né? Competição entre nós mesmas, né, e competição aí com os homens, né? O importante é a gente ter em mente, né, que a nossa competição, se é que podemos chamar assim, eu prefiro falar que não é competição, mas é uma progressão, né? Algo que a gente faz de evolução é nós conosco mesmo, né? A gente com a gente mesmo, né? Ou seja, o meu parâmetro tem que ser sempre eu mesma. Como assim, né? O meu parâmetro saudável, ser saudável, essa competição saudável, né? Vamos dizer dessa maneira, é quando eu faço comigo mesma. Ou seja, a Patrícia de hoje, né, tem que ser melhor do que a Patrícia de ontem. E a Patrícia de amanhã tem que ser melhor do que a Patrícia de hoje. Eu não sei aí se eu falei, né, de forma tão confusa, ao mesmo tempo que eu falo que vou começar devagar, eu acabo começando aí bem acelerada, né? Mas eu gosto de ir falando sobre do que se trata nosso tema, né? De início, para que as pessoas saibam do que se trata a live. E a live fala sobre isso hoje, né? Sobre insônia, estresse e ansiedade. Como uma aromaterapia pode ajudar? Por que que eu falo, né, da aromaterapia? Nós aqui, eu e a Jaque, somos aromaterapeutas, né? Psicoaromaterapeutas. E a aromaterapia ela é uma ferramenta, né, a mais aí nessa jornada, né, em busca de uma vida leve, alegre, né, mais equilibrada e principalmente abundante. Quando eu falo abundante, não é boa noite, Jaque, tudo bem? Não é abundante só na área financeira, né, mas uma vida abundante aí em todas as esferas, né, da nossa vida, né, nossa vida espiritual, né, abundância aí de relacionamento com Deus, né, abundância aí no Espírito Santo. Também falo de abundância, né, no nosso equilíbrio emocional. E aí, quando a gente tem equilíbrio emocional, a gente transborda na nossa casa, no nosso trabalho, né, no nosso círculo social, na nossa vizinhança. As pessoas olham para a gente e veem na gente, né, que somos seres de luz, né, tal como a Bíblia fala, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Quando a gente entra em equilíbrio emocional, até o nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho fica um ambiente melhor. Consequentemente, a gente consegue, né, produzir mais e, consequentemente, a gente consegue ter uma vida aí abundante profissionalmente também, né? Sem falar que muitos dos problemas financeiros que nós temos é devido a problemas emocionais. Acredite se quiser, mas isso é uma verdade, né? Muitos bloqueios aí emocionais nos impedem de prosperar financeiramente. Mas não é sobre prosperidade que vamos falar hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre insônia, ansiedade e estresse, que, como eu disse para você, foi assunto da minha palestra de ontem, né? Com as mulheres aí, em homenagem ao Dia da Mulher. Eu trouxe na minha palestra de aromaterapia esse assunto, né, que era tão recorrente para essa persona, né,
para esse público onde eu falei que foi um público de mulheres professoras, né? Por isso eu trouxe esse assunto naquele momento, né? Para aquelas mulheres ali. E como eu estava falando com você, é bem possível que hoje você conheça alguém, se é que você não está passando por isso, você deve conhecer alguém que já passou ou está passando por uma ansiedade, por uma insônia ou por um estresse. E a aromaterapia, como eu falei também lá no início, eu quero retomar isso com você, é uma ferramenta. Por que eu falo que é uma ferramenta? Porque não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, aliás, muito eficaz, né? Muito poderosa no sentido da sua eficácia mesmo e da sua baixa efeito colateral, tem quase zero de efeito colateral. E é uma terapêutica que pode ser utilizado desde as crianças até os idosos. Então a aromaterapia ela ganha nisso também, mas ela é uma ferramenta. E aqui nesse perfil nós utilizamos outras ferramentas além da aromaterapia. Nós utilizamos também para cura de doenças emocionais e até física também a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é qualquer espiritualidade, é a conexão com Deus, né? É a gente cada vez mais caminhar no sentido de tornar o nosso espírito amadurecido, né? Porque a Bíblia fala que enquanto nós não formos amadurecidos em nada, a gente difere de um escravo, né? A gente precisa ter o espírito amadurecido para que a gente consiga lançar mão da herança, né, que Cristo deixou para nós. Então, assim, a aromaterapia é uma ferramenta, né, que nós utilizamos juntamente aí com a palavra de Deus que nos direciona, a gente direciona nossos mentorados também. E também outra ferramenta que nós utilizamos são os desbloqueios emocionais. Por quê? E aí eu já vou entrar também na aromaterapia falando disso. Por quê? Porque o desbloqueio emocional vai lá no fundo, na origem, né? E a aromaterapia também faz isso, do seu desconforto, do seu problema emocional. Vou te dar um exemplo. Se hoje você sofre de insônia, né? Por que você sofre de insônia? A aromaterapia vai buscar descobrir isso. E o desbloqueio emocional também, nessa técnica de desbloqueio emocional e análise de temperamento, nos ajuda a dar mais base, fundamenta melhor, né? Aí a nossa jornada com você. Porque a gente vai lá no fundo descobrir da onde surgiu isso. Como é que você desencadeou essa insônia? Por quê? Né? E lembrando que a aromaterapia, como é uma técnica, né, integrativa e holística, né, ela trabalha o ser humano na sua plenitude, né? Então ela não só trata, eu levei esse exemplo para as minhas amigas ontem lá, né, para o público da palestra, para as mulheres lá da escola, e vou trazer aqui para você também. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem uma sinusite, né? Eu já te dei o exemplo da insônia, mas vou te dar um exemplo agora de uma rinite, né? Que é bem corriqueira. Se você tem uma rinite e ela é reincidente, ela é recorrente, né? Pode ser que ali tenha um fundo emocional. Então não adianta só eu passar para você, eu indicar para você um óleo essencial de eucalipto, um óleo essencial de alecrim, um óleo essencial de hortelã, né, pimenta, o hortelã-pimenta, se eu não sei qual é o fundo emocional dessa sinusite, dessa rinite. Então, uma vez que a gente descobre qual é o fundo emocional, a gente trata, né, esse fundo emocional. Pode ser até que, tratando esse fundo emocional, você não tenha mais, né, tanta recorrência assim de rinite. Né? Então, assim, a aromaterapia ela faz isso. Ela vai lá no fundo de você, vamos dizer assim, ela traz, né, até memórias suas guardadas, que você acha que não está modificando a sua vida, mas está modificando, mas aí está te dando algum desconforto. Aí está te causando alguma doença. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso também porque o estresse crônico, dados de pesquisa já mostram que o estresse crônico, ele é responsável por 80 a 95% das nossas doenças físicas. Gente, eu lembrei agora de um versículo, né, que eu quero trazer aqui para você. Como eu não coloquei aqui, né, no meu script, eu quero deixar para você a referência certa, ler certo para você. Se eu não me engano, aí eu vou pesquisar aqui no Google, tá em 3 João 3:1. Vamos ver aqui se é esse mesmo, né? Vamos ver aqui. Que você vai
me dá entender por que eu estou falando isso e que isso é uma verdade do fato do estresse crônico trazer para nosso corpo físico doenças. Olha isso. Isso mesmo, o Evangelho, né, Epístola, aliás, 3 João, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, olha isso. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, se a nossa alma é saudável, e isso vai ser dito em outras versões, consequentemente, nós temos também um corpo saudável. Olha como isso é importante, né? A gente ter saúde nas nossas emoções. Olha isso, né? Então, assim, são pesquisas que hoje, né, em 2023, está aí mostrando pra gente esses dados, mas que um livro, mesmo para quem não tem fé, para quem não acredita em Deus, a Bíblia é um livro milenar, né? A Bíblia é um livro de mais de 2000 anos atrás, e só o fato, né, de ser tão antigo e estar aí, né, na nossa sociedade todos esses anos é digno do nosso respeito. Tá, da mesma forma que a gente tem respeito por todos esses livros aqui atrás, né? Se você não tem fé. Para mim, que eu tenho fé, além disso, né, a Bíblia é a palavra de Deus, mas para você que não tem fé, né, um livro de 2000 anos atrás já está falando isso, que a importância de você ter suas emoções, né, saudáveis, para o que o seu corpo físico também seja saudável. E aí eu tô falando isso, tô lembrando de, gente, esse nosso trabalho, meu e da Jaque, a gente faz, né, as mentorias, mas a gente mentora as pessoas por onde a gente passa. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está dentro de uma condução, de um metrô, ou a gente está na praia, ou a gente está num lugar descontraído e do nada aparece alguém para conversar. Eu sei que com a Jaque também acontece isso. Do nada aparece alguém que te conta uma coisa e aí a gente consegue fazer o link. Então tá, e por que eu tô te falando isso? Porque uma vez, né, foi no ano passado, conheci uma mulher e estava conversando com ela, não foi minha mentorada, estava conversando com ela, e ela começou a falar da vida dela, né? E aí ela estava se queixando que estava com muitas dores no joelho, né? Estava se queixando que estava com dores nas costas, ela acreditava que ela tinha febre reumática, ela acreditava nisso. Ela já tinha feito o exame, ela estava na altura, que eu conversei com ela, com 34 anos, mas ela tinha feito exames quando ela tinha por volta de 6 anos, porque na escola ela já sentia muito essas dores. E aí eu falei assim, gente, isso está estranho, né? Porque o cérebro já começa ali a trabalhar. Aí eu conversando com ela, conversando mais um pouco, e pergunta. E só que a gente tem que ir, né, devagarzinho, porque não é uma nossa mentorada, uma pessoa que está batendo papo. E aí eu descobri que há 6 meses ela estava sem falar com a mãe dela. Ela estava sem falar com a mãe dela, porque a mãe dela havia se separado do pai, a uma mulher de 34 anos. A mãe se separou do pai, então ela estava... E ela já é casada, já não morava mais com a mãe, mas mesmo assim ela estava magoada com a mãe dela. Eu falei assim para ela, então você gostaria que a sua mãe fizesse o quê? Ah, eu não queria que minha mãe tivesse separado. Eu falei, então, o que sua mãe não fez, olha a pergunta que eu fiz a ela, a sua mãe não fez o que você queria que ela fizesse, isso foi o suficiente para você estar há 6 meses sem falar com ela? Então, olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos ser um pouco mais flexível com as pessoas, né? E entender que cada um leva a vida do jeito que quer, mesmo que esse cada um seja os nossos pais, né? Mesmo que sejam nossos pais. E aí eu fui falando isso com ela, ela foi entendendo e eu falei assim, e quanto mais a pessoa vai, eu vejo, né, pelas expressões que a pessoa tá te dando abertura, eu falo mais. Aí ela falou assim, aí eu falei assim para ela, isso mostra como você é rígida. Você é uma pessoa muito rígida com seu marido, com seu relacionamento, não aceita que nada saia fora do lugar. Isso foi, inclusive, também assunto da minha palestra de ontem, porque nós, professoras, temos essa rigidez. Então, aí eu falei, você não aceita que nada saia fora do seu plano. Se você planeja alguma coisa e sai alguma coisa fora ali do que você planejou, isso já te causa uma enorme irritabilidade. Você não aceita, por exemplo, que seu filho, né,
faça aquilo que o filho dele, o filho dela, acho que na altura tinha uns 10 ou 9 anos, não lembro. Eu acho que era da idade da minha filha, que ela chegou a comentar que o filho dela era da idade da minha filha. Se eu não me engano, era 9 anos. E aí eu falei, e falando isso, ela falou, eu sou assim. Eu falei, então, essas dores que você sente, você vá no médico, você procura saber se você tem realmente febre reumatoide, mas se você não tiver, você dá uma verificada nas suas emoções, no seu equilíbrio emocional. Por quê? Porque uma pessoa que tem muita rigidez na vida, ela tende a ter muitas dores de articulação. É uma tendência realmente. Uma pessoa que não perdoa, né, que facilmente se irrita, uma pessoa que facilmente se chateia com alguém porque não fez. Gente, uma coisa é alguém fazer algo contra mim, outra coisa é a pessoa viver a vida dela fazendo algo que eu não concordo. Você percebe que é diferente? São duas situações diferentes? Uma coisa é alguém fazer algo contra mim, né? Outra coisa é a pessoa, meu irmão, minha irmã, minha sogra, meus pais estarem vivendo uma vida que eu não concordo. E aí eu não me sinto no direito de não falo mais com essa pessoa, porque essa pessoa não está fazendo com a vida dela o que eu queria que ela fizesse. Isso aí é muita rigidez. É uma pessoa muito rígida. Eu já fui essa pessoa. Né? Eu já fui essa pessoa de ligar para minha irmã às vezes e falar, olha, o que você está fazendo errado, não faça isso, e ficar com raiva dela e chateada com ela. Menina, eu vou falar uma coisa para você, esse foi um período da minha vida em que mais eu desenvolvi tendinite. Eu tinha tendinite nos punhos, eu tinha tendinite nos tornozelos, eu tinha esporão, né? O esporão, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. O esporão que apareceu no meu pé, ele doía tanto, né? E eu fazendo fisioterapia, eu passei um ano inteiro no médico com fisioterapia. Porque eu era uma pessoa muito rígida, até eu entender que eu precisava ter mais flexibilidade. Não é só flexibilidade com as outras pessoas, mas comigo mesma. De entender, por exemplo, que o meu plano pode não dar certo e tá tudo bem. E eu preciso que quando esse plano não der certo, eu ter calma, eu ter tranquilidade para poder lidar com aquela situação. Eu preciso ter tranquilidade para poder até pensar na saída, na solução, né? A Bíblia conta a história de uma mulher, eu já falei isso em várias lives, né? Que o desespero, ele cega a gente, o desespero cega a gente. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Agar. Essa mulher, ela foi despejada da casa, né, do pai do filho dela. Ela tinha um filho com Abraão, né? E mesmo quem não conhece a história, eu vou tentar montar aqui o panorama para você. Ela foi despejada porque a esposa, ela era concubina de Abraão, e a esposa de Abraão, a Sara, falou assim, olha, manda essa mulher com o filho dela embora, porque não vai repartir a herança com meu filho. E aí Abraão faz isso, né? Manda a mulher embora e ela se vê no deserto. Gente, para mim o deserto, toda vez que a Bíblia fala de deserto, para mim tem também uma simbologia. Qual que é a simbologia do deserto? Aquele período da tua vida em que tá tudo muito difícil e para piorar ainda, Deus faz silêncio, Deus não fala com a gente. Esse é o deserto, né? Quando você tá passando uma dificuldade e Deus ainda faz silêncio com você. Então, foi justamente o que aconteceu com Agar. Ela foi para o deserto, ela com o filho dela de 6 anos, né? E ali no deserto ela viu tudo ficar muito difícil. O filho passa fome, ela passa fome, passa sede. Então ela como mãe ficou tão desesperada, porque uma mulher para fazer isso tem que estar num nível de desespero muito grande. Ela estava tão desesperada que ela pegou o filho dela, colocou embaixo de uma árvore e ficou distante para não ver o filho morrer de fome e de sede. Tamanho era o desespero dela. Agora, por que eu estou falando para você que ela estava desesperada? Porque o menino filho dela, Ismael, orou, chorando, um menino de 6 anos, orou. Deus ouviu a oração do menino e abriu os olhos de Agar. Abriu os olhos de Agar e ela pôde ver um poço de água do lado dela. Essa história está no livro de Gênesis. Ela pôde ver o que estava, a solução estava do lado dela o tempo inteiro e ela não conseguiu perceber por causa do desespero, por causa do desequilíbrio emocional. Olha a importância, né, de você ter um equilíbrio emocional na sua vida.
Hoje isso é urgente. E a aromaterapia, ela é uma técnica que te ajuda a fazer esse equilíbrio, né? Os óleos essenciais, eles têm a capacidade. Por que ele tem essa capacidade, né? Ele trabalha nas nossas emoções. Por quê? Porque ele, ao entrar pelas nossas narinas, a gente tem no nosso nariz o bulbo olfativo, que é ligado ao nosso sistema límbico. E o sistema límbico, como a Jaque fala, a Jaque faz uma analogia que eu adoro, eu vou usar essa analogia dela. Ela fala que o nosso sistema límbico é a nossa caixa preta. Por que é a caixa preta? Porque ali está a sede não só das nossas emoções, mas também dos nossos sentimentos, né, das nossas lembranças. Então, se o óleo essencial ele chega diretamente no sistema límbico, ele é capaz ali de não só modular, né, os nossos sentimentos, como também de evocar algumas memórias que estão, né, no inconsciente para que a gente possa trabalhá-la e ressignificá-la. É aí que a gente usa na nossa mentoria essa técnica. Quando essa mulher chega para a gente e traz essa memória, né? Essa memória vem, né? A gente ressignifica com a palavra de Deus. A gente usa a palavra de Deus como um caminho, né? Para cura dessa alma ferida aí. E a gente vê a importância disso muitas das vezes até na saúde física dessa mulher. Então é muito importante, é urgente que a gente dê, né, nós todas, né, todas nós, e você que está aqui me ouvindo, manda essa live para outra mulher, porque isso é urgente, que a gente cure as nossas emoções, que a gente tenha um equilíbrio emocional para que a nossa saúde fique boa, não só a nossa saúde, a gente tenha vida abundante, como eu falei no início da live, em todas as áreas da nossa vida, né, em todas as áreas. E aí, eu queria também trazer um exemplo para você, sobre a gastrite. Olha só, né? A gastrite, ela é o fundo emocional da gastrite. Uma pessoa que tem problema muito de gastrite, era um inseto que estava aqui, eu matei o inseto. É uma pessoa que sente muita culpa e se condena, né? E aí eu vou trazer para você uma experiência que eu tive com o óleo essencial de capim-limão. Uma vez, né, foi comigo isso. Né? Olha como o nosso corpo grita por causa de coisas que nem a gente sabe que a gente tem, né? Uma vez eu não janto, eu não tenho o hábito de jantar. A minha última refeição é às 7 da noite. Aí geralmente eu como, ou quando eu não faço um lanche, né, ou uma fruta, assim, mas é às 7 da noite. Eu já tenho esse hábito de muito tempo, né? Desde criança, quando eu entendi que meu metabolismo funcionava melhor quando eu parava de comer às 7 da noite. E assim eu faço até hoje. E aí fui deitar normalmente, sem ter jantado, como sempre. Eu acordei de madrugada com uma sensação de que eu estava com indigestão. E aí eu fiquei sentada, fui para a sala, porque eu prefiro sair do quarto, até para não incomodar meu marido, porque eu fico me remexendo. Aí eu fui para a sala e fiquei pensando, mas o que eu comi, né? E aí nada, não comi nada. Aí eu lembrei do óleo essencial de capim-limão. O óleo essencial de capim-limão, ele tem também a capacidade de, não só de evocar na gente algumas lembranças, mas também de fazer uma limpeza interna, né? Vamos dizer assim, nas nossas emoções, excesso de pensamento, excesso de sentimento. E aí eu usei o capim-limão, até porque também ele é um ansiolítico, né? Ele baixa, ele dá uma relaxada, então eu falei, além de fazer a digestão, eu vou conseguir dormir. E aí usei. E eu lembro que na mesma hora que eu inalei o capim-limão, eu lembrei que eu não tinha digerido, não foi comida, eu não tinha digerido algo que eu ouvi. Olha isso, gente. Eu tinha escutado algo que eu não digeri bem. Eu consegui guardar lá no meu inconsciente, mas eu não, na hora, né, naquele momento, eu não consegui lidar com aquilo. O que é lidar com aquilo que a gente escuta ou lidar com aquele sentimento? É você entender o que você está sentindo, você sentir e se perguntar por quê. Por que que eu senti isso? Isso é um exercício, né? Um exercício de autoconhecimento. Não por causa da pessoa que te falou, não por causa da pessoa que te magoou, mas por você mesmo. Isso é um exercício de autoconhecimento. Boa noite, Manu, tudo bem? Então, eu fui e fiquei ali tentando trazer aquilo e me questionando por que que eu estava me sentindo daquela maneira, né? Por que que naquele momento aquilo veio tão fundo em mim
e eu não tinha conseguido, né, engolir. Sabe quando a gente fala assim, é engolir sapo? Já ouviu essa expressão? Não sei se aí no estado de vocês tem essa expressão, engolir sapo, né? Aqui no Rio de Janeiro tem essa expressão. E eu lembro que quando eu era criança, olha isso, gente, a minha mãe falava muito assim, para de ficar engolindo sapo. Minha mãe falava muito isso, para de ficar engolindo sapo. O que é engolir sapo? É você ouvir um desaforo, é trazer desaforo para casa. Já ouviram essas expressões, né? Não sei se vocês já escutaram essas expressões, levar desaforo para casa. Então era isso, eu tinha engolido um desaforo. E aí eu percebi que, na verdade, o que me acordou de madrugada foi esse desaforo que eu escutei e não digeri. Então você vê como às vezes as nossas emoções, a nossa mente faz o nosso corpo gritar. E o que a insônia tem a ver com isso? Né? Porque muitas das vezes o que faz a gente perder o sono são esses excessos de sentimento negativo, são esses excessos de preocupações, né? E isso, no longo prazo, a pessoa desencadeia com certeza uma ansiedade. A pessoa que não tem, que não consegue dormir bem, uma pessoa que está sempre, né, com um pensamento lá no futuro, uma pessoa que está sempre muito preocupada, isso desencadeia um quadro, né, de ansiedade. Né? É lógico que não tem como a gente não ter estresse, não tem como a gente não ficar ansiosa numa situação ou outra, não tem como alguma vez ou outra a gente não perder o sono, mas isso não pode ser recorrente, né? A gente não pode aceitar isso na nossa vida como algo, como uma verdade, como algo que é assim mesmo e acabou. Eu sou ansiosa, eu fico muito triste quando eu ouço uma pessoa falar isso. Eu sou ansiosa. Né? A pessoa toma para si a ansiedade, né? Ou sou estressada, toma para si como uma identidade. A pessoa toma isso para si como uma identidade. Então são coisas, né, que a nossa mente, né, vai nos moldando ali, vai nos trazendo. E o que eu quero chamar a atenção para você com relação a isso? Que é muito importante para esse processo, né, de cura, porque eu acredito na cura das emoções, eu acredito que uma pessoa pode ter uma vida alegre, uma vida leve, uma vida abundante, né, sem tanto estresse, sem o 8 e 80, sem tanto mau humor, né, sem tanta irritabilidade, né, sem ficar dormindo bem. Eu acredito que a gente pode sim, né, ter uma vida saudável, dormir bem e principalmente ficar livre do transtorno da ansiedade. Eu acredito nisso. Eu já ouvi algumas pessoas falar que a ansiedade não tem cura. Eu acredito na cura. Eu não poderia nunca dizer, né, que tenho fé, que acredito num Deus vivo e chegar para você e falar que não acredito na cura de uma determinada doença. Eu acredito na cura de qualquer doença, de qualquer transtorno, de qualquer problema. Eu acredito nisso. Então, é possível sim você ter uma vida leve, uma vida alegre, uma vida abundante, você ter um relacionamento gostoso, um relacionamento em que você recebe amor, que você é livre para dar amor. Quantas mulheres eu converso, né? Quantas mulheres aí eu conheço e converso e mentoro que às vezes tem muita dificuldade de expressar sentimento. O que é esse expressar sentimento? É falar para o marido, olha, hoje eu estou carente, hoje eu quero ficar com você um pouco. Olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que esse momento seja comigo. Essa dificuldade de expressar, eu amo você, eu quero ficar com você. Ou então de receber. Né? E o receber, né, é tão comum também as pessoas terem essa dificuldade, né? Isso tem a ver com a sua crença de merecimento, mas a dificuldade de receber quando alguém faz algum gesto, né, de gentileza ou de carinho, um elogio, né? Recebe aquele elogio e logo fala, não, nem, blusa bonita. Não, mas eu comprei baratinho, né? Ah, cabelo bonito, mas nem escovei hoje. Então a pessoa, quer dizer, ela mesma ela vai se depreciando, né? Essa dificuldade de receber e dar amor, né? Sabe quando é que a gente percebe também que a gente tem essa dificuldade? Quando a gente tem dificuldade de mostrar o nosso trabalho, né? Quando a gente tem... Tudo isso se resume numa coisa, medo de ser rejeitado, né? Esse é assunto para outra live, né? Esse medo da rejeição é assunto para outra live. Mas quando a gente tem aquele medo de mostrar nosso trabalho, você tem um trabalho, você trabalha com vendas, ou você trabalha com prestação de serviço e tem vergonha, né? Não quer mostrar, não quer fazer uma mídia social, um Instagram,
para mostrar o seu trabalho. Então isso, na verdade, né, a insegurança, na verdade, não se sentir, né, que merece que o seu trabalho seja reconhecido, que você seja reconhecido. Então são coisas que a gente vai aceitando, né, que as pessoas vão aceitando aqui, aceitando ali, um pouco menor do que merece, né, e isso a longo prazo desenvolve esses transtornos, né, que a gente está falando e não sabe o motivo. Então, eu costumo dizer que nós somos como uma cebola, né? A cebola, ela tem um miolo, né? Tem o núcleo dela. Então, imagina que nós estamos ali naquele núcleo e cada camada da cebola foi acontecimentos da vida, né? Que foi nos cobrindo, né? Que foi nos dando uma armadura, né? E aí a gente vai vivendo no modo dor, né, no modo sobrevivência, né? A gente vai falando, vendo, né, tendo reações no modo dor, né? Então, assim, é possível sim a gente ter essa vida alegre, essa vida leve, né, e essa vida abundante. Isso é uma possibilidade, sim. E aí, para a gente não falar, né, não dizer que não falou dos óleos essenciais, a gente já falou aqui do capim-limão, eu quero falar com você também do óleo essencial de lavanda, né? Por que eu falo muito do lavanda? A Jaque ama a lavanda, eu amo capim-limão, a Jaque ama demais, né, lavanda, ela sempre fala aí nos stories. Mas o que acontece? O óleo essencial de lavanda, já o nome dele, né, lavare, vem do latim lavare, significa lavar, né? Então ele não lava só um ferimento na carne, né, na pele. Ele não lava só uma ferida. Ele não é só um antimicrobiano que faz a asepsia ali, né, daquela ferida. Ele lava também seus pensamentos. Gente, realmente isso é uma verdade. Ele é capaz de entrar ali no seu sistema límbico e trazer à tona aí esses excessos de sentimentos, de pensamento, para que seja realmente lavado. Não tem como trabalhar na escuridão, não tem como, né? A gente muitas das vezes é movido, né, por algo que a gente não sabe, que a gente não tem consciência, aí está no inconsciente. A gente é movido, né? Vou continuar no exemplo do dar e receber amor. O que faz, o que motiva uma pessoa, né, a não conseguir dizer para alguém que gosta ou que não gosta de alguma coisa? O que motiva? Às vezes nem ela mesma sabe, né? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, né, em expressar para o outro suas reais necessidades e permitir. E quando ela expressa, ela permite ao outro, né, decidir o que vai fazer, se vai, né, ser capaz de satisfazer a sua necessidade, o seu anseio, o seu desejo, ou se não quer, ou se não tem capacidade. Você não permite isso quando você não expressa. Você não dá ao outro a oportunidade, né, de te conhecer também profundamente. Então, o não falar, o que motiva, né, o que move uma pessoa a esconder realmente a sua necessidade. Isso é muito comum nos relacionamentos. Eu estou falando dos relacionamentos porque a gente está na Semana da Mulher e ontem também foi muito tema da palestra e ainda estou no modo palestra hoje. O que move, né, essa mulher num relacionamento a não dizer realmente o que ela sente? Eu já ouvi depoimentos de mulheres que falavam assim: eu tenho medo de dizer o que eu sinto, que eu gosto mesmo, que eu quero ficar com a pessoa, e a pessoa, quando descobrir que conquistou, me rejeitar, né? Então, assim, ela nem sabe que isso, na verdade, foi adquirido lá na infância, né? Alguma coisa que aconteceu com ela lá atrás que deixou ela no modo dor, né? E ela tá andando aí, vivendo a vida dela no modo dor, não na realidade mesmo do seu eu, não na sua verdadeira identidade. Como é que a gente sabe qual é a nossa verdadeira identidade? Eu vou te dar agora uma chave, já estou terminando a live, vou te dar agora uma chave para você entender isso. Sabe quando você quer fazer alguma coisa, você tem vontade de fazer alguma coisa, principalmente se essa coisa for boa, mas alguma coisa te trava, você não sabe por que está te travando? Pode ser um trabalho,
Pode ser você dar um abraço em alguém, você está com vontade lá de dar um abraço no seu marido, dar um abraço em alguém e você fica ali se prendendo. Não, peraí, vou esperar ele vir, vou esperar ele dar a iniciativa. O que está te travando? Isso que está te travando é, na verdade, o seu modo dor. Você está no modo dor. Porque se você tivesse liberdade mesmo, se você fosse uma pessoa livre mesmo, você ia lá e ia fazer, né? Sem se preocupar com a resposta que o outro vai te entregar. Eu vejo muito isso, né, na sala de aula. E eu tenho ensinado isso muito para os meus alunos. Eu falo assim para eles: vocês se preocupam, olha só o teste que eu faço com eles. Eu falo assim para eles: vocês se preocupam com o que os outros falam a respeito de vocês? Não, professora, eu nem ligo para o que os outros falam de mim. Eu falei: ai, que ótimo. Aí eu falo assim mesmo, gente: ai, que ótimo então, nossa, que beleza. Então faz esse favor para mim, responde a questão tal. Ah, não, professora, eu não quero responder não. Eu falo: mas por que? Você não fez aí? Fiz, mas não quero falar não. Eu falei assim: e você não acabou de dizer que não se incomoda com o que os outros pensam a teu respeito? Se você não se incomodasse com o que os outros pensam a seu respeito, você me daria a resposta. Você falaria para todo mundo ouvir aqui o que foi que você escreveu. Sabe por que você não está falando o que foi que você escreveu aí? Porque você está preocupado com o julgamento das pessoas. Você está preocupado das pessoas te rejeitar de alguma forma. Está preocupado dos outros rirem de você. E é por isso que você não... Agora me dá a sua resposta. Então, quer dizer, a gente acha que a gente não se importa com o que os outros pensam. A gente acha que a gente é desse jeito ou daquele jeito. Mas quem é a gente realmente, né? Quem somos nós realmente? Quem somos nós realmente, tá? A nossa identidade, ela reflete no nosso fazer, no que a gente faz, em como a gente responde às coisas, né? As circunstâncias, as pessoas, né? As dificuldades. Quando algo sai fora, né, do seu plano, qual é a tua reação? Né? Você planejou uma determinada rota na sua vida. Se sair fora do teu plano, qual é a tua reação? É aí que mostra se você é uma pessoa... Gente, o vídeo aqui voltou aí? Aqui estava escrito para mim que pausou. Voltou? Então é nessa identidade que mostra, né, quem é você realmente, é no seu fazer. E aí falei de capim-limão, falei de lavanda. Eu trouxe para você aqui um spray aromático. Esse spray aromático, ele é ótimo porque é muito simples. Você faz a diluição com álcool de cereais, água e o óleo essencial. Esse aqui é bergamota e capim-limão. E você pode borrifar, né, no ambiente, ou você pode borrifar também nos lençóis. Muito bom para borrifar nos lençóis para quem tem problema de insônia. E aqui a bergamota e o capim-limão é ótimo para ansiedade, pessoa que está com ansiedade, principalmente se a ansiedade for excesso, né, de pensamento, excesso de pensamento negativo, excesso de sentimento negativo. Né? A bergamota ela ajuda você também a se comunicar melhor. Se de repente você aí é uma pessoa que não consegue expressar tudo aquilo que você sente realmente, né? Então a bergamota ela faz isso, né? Ela ajuda. A aromaterapia ela é uma ferramenta muito eficaz no tratamento, né? Aí na terapêutica aí para as nossas emoções. A aromaterapia, se vocês verem aqui, ó, tá sempre nos acompanhando, acompanha a mim e a Jaque sempre, né? E eu gosto muito de dar um exemplo. Esse exemplo eu vou fechar essa live, do alecrim, né? O alecrim, o óleo essencial de alecrim, ele é muito, olha como é versátil, ele é muito bom para caspa, né? E você usando alecrim e lavanda, né? O melaleuca também para caspa. E aí ou você faz um sprayzinho desse para você colocar, né, no seu couro cabeludo, ou você coloca no shampoo também, ou você dilui em óleo vegetal. E aí, né, além de você, quando você usa, por exemplo, alecrim, né, eu levei também esse exemplo ontem para minhas colegas, elas gostaram muito mesmo, o pessoal da palestra ontem gostaram muito. Eu falo colega porque foi um público de professoras, né, foram todas professoras, né, da escola pública. Eu fiz uma palestra para esse público, então assim, eu falo que são minhas colegas porque eu também sou professora, assim como a Jaque também, nós somos professoras, né?
E aí, o alecrim? Os gregos antigos queimavam, né, o alecrim, né, a planta alecrim, os gregos lá da antiguidade, enquanto os estudantes ali estavam fazendo provas, né, estavam fazendo avaliações. Por quê? Porque eles já sabiam que o alecrim ele tinha capacidade, além de focar, né, a pessoa foca mais, né, no estudo, tem a capacidade de ajudar a guardar melhor aquilo que está estudando. Hoje, né, as pesquisas já revelam, né, que o alecrim ele tem a capacidade de irrigar mais o nosso cérebro. Ele ajuda na vascularização, né? Irriga mais, traz mais sangue, mais fluxo sanguíneo para o nosso cérebro. O que isso acontece? O que isso faz? O que acontece com isso? Uma vez que o cérebro está mais irrigado, com mais sangue, ele está com mais nutrientes, está mais oxigenado. Mais oxigenado, o cérebro ele trabalha na sua maior potência, né? Então tem mais capacidade de absorção de memória. Por isso o alecrim é o óleo do estudante. Então ele tem mais capacidade, né, de absorver memória. Então de absorver lembrança, absorver conhecimento. Desculpa que eu estou pensando no couro cabeludo. Então a pessoa usa no couro cabeludo para caspa, além de ajudar na caspa, ajuda a pessoa se ela tiver também, se essa mesma pessoa estiver fazendo prova de concurso, por exemplo. Olha que os gregos antigos já faziam isso lá na antiguidade, só que eles não faziam com óleo, né, gente? Eles não tinham óleo essencial, eles queimavam a planta alecrim ali e automaticamente o aroma, porque o óleo essencial ele é volátil, né? Então ele escapava ali, né, com a queima. Então o ambiente ficava ali repleto, né, desse aroma, dessa substância. Só que hoje a gente tem já o óleo essencial de alecrim, quer dizer, o alecrim concentrado, né? E aí, além de ajudar com a caspa, ajuda também no foco, na memória, né? Além disso, ajuda também na rinite, na sinusite. Além disso, ajuda a pessoa que tem excessos de pensamento negativo. Ajuda também aí a fazer, como se fosse uma faxina aí na mente da pessoa. Então é um óleo essencial, os óleos essenciais todos, né? Eu tô falando do alecrim, mas todos eles têm essa versatilidade. A gente tem o óleo essencial de cravo, que além de ser ótimo para unha encravada, assim como o melaleuca, né? Para unha encravada, para unha com micose, foi até também uma das nossas, uma colega lá que trouxe esse exemplo do óleo essencial de cravo. Ela falou, o óleo essencial de cravo e melaleuca serve para micose. Eu falei, além de servir para micose, o óleo essencial de cravo e de melaleuca também são ansiolíticos, né? É lógico que tudo depende, né? Mas são tantos óleos essenciais ansiolíticos, Patrícia, como fazer, né? Tudo depende da origem da sua ansiedade. Né? Qual é a origem dela, né? O que foi que desencadeou aí esse estado, né, de transtorno de ansiedade na sua vida. Lembrando, gente, a Jaque já fez um Rios falando disso, graças a Deus que eu lembrei disso agora. Eu não quero ser irresponsável, né, de não falar disso. Né? Eu sou farmacêutica também, mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui que a aromaterapia ela é integrativa e complementar. Ela jamais vai substituir o teu medicamento alopático. Ela não vai substituir o medicamento que o teu psiquiatra passou. Mas ela pode ser feita concomitante, ela pode ser feita junta, de forma integrativa, né? Integrando aí o seu processo, né? Integrando aí a sua terapêutica e aí potencializar a sua cura, né? Pode aí melhorar muito o seu estado. Quando eu levei a palestra ontem, eu levei por um motivo. O que acontece, né? Esses excessos de medicamento, ele tira o estado de ansiedade, mas ele também causa muita letargia, né? E aí a pessoa para trabalhar faz como? Né? Com muito letárgica, né? Então, o que a aromaterapia vem para agregar aí de valor nisso? Que uma vez que você usando seu medicamento e fazendo tratamento com aromaterapia, pode ser que a sua carga de medicamento comece a diminuir.
Eu já vi isso acontecer em várias situações. Pressão alta, inclusive, diabetes, mas isso aí também é assunto para outras lives, né? A gente fala aqui mais também sobre as questões emocionais. Mas já vi isso acontecer, por exemplo, com pressão alta, a pessoa fazer o uso da aromaterapia junto com o seu tratamento para pressão alta e diminuir a carga de medicamento para pressão, principalmente porque existem alguns medicamentos para pressão que é diurético e aí causa aquele desconforto da pessoa estar sempre indo no banheiro, enfim, né? A aromaterapia é uma terapêutica muito versátil e já é contemplada, né, aí pelo SUS, o SUS reconhece a aromaterapia como uma prática, né, integrativa e complementar aí para tratar o ser humano como um todo. Eu espero que você nessa live tenha, né, conseguido entender qual foi o recado, né? É urgente que você cuide, né, das suas emoções do mesmo jeito que de repente você cuida aí da sua casa, né, com o mesmo zelo. Às vezes a gente cuida tão bem da nossa casa, cuida tão bem de todo mundo, mas aí esquece de cuidar da gente mesmo, né? Esquece de cuidar das nossas emoções. Acha, né, que as nossas emoções podem ficar em segundo plano. Vou falar uma coisa para você. Você até pode deixar suas emoções para segundo plano, mas vai chegar uma hora que o teu corpo vai gritar, né? Vai chegar uma hora que o teu corpo vai gritar. E aí você vai ter que dar uma olhada para isso. E aí você vai ter que dar atenção para isso. Então, muitas das vezes, quando esse grito acontece, né, é a pessoa tendo aí um piripaque, a pessoa tendo aí um infarto, a pessoa precisando aí ir correndo para um hospital, né? Porque o estresse crônico, eu falei no início da live que ele é responsável por 80 a 95% das nossas doenças. O que acontece com o estresse crônico? Ele vai inflamando o corpo. Você se estressou hoje, né? Eu tive um professor de bioquímica, ele dava um exemplo que eu vou trazer esse exemplo para você. Ele falava assim, ele era um professor que ele não dava pra gente de propósito, ele não dava pra gente. Eu fico à vontade de falar de professores, eu sou professora, eu fico à vontade de falar. Ele era um professor que ele não dava pra gente nota alta, né, de graça. Tinha que realmente, né, mostrar na prova ali que você mereceu. E de acordo com os critérios dele, né? Eu lembro que uma vez eu fui me queixar porque eu sempre fui muito boa para estudar e eu nunca gostei de tirar nota baixa. E eu fui me queixar porque que ele me deu 6,8. Eu queria 9, 10, queria 10, né? E ele me deu 6,8. E eu cheguei com a minha prova na frente dele e falei: "Mas professor, por que o senhor me deu essa nota? Se eu tô vendo que minha prova tá toda certa." Ele falou assim mesmo para mim: "Gente, fica quieta, deixa pra lá, deixa pra lá. É só o primeiro bimestre." Como que se diz? Aceita, né? Porque o primeiro bimestre não posso dar nota alta pra todo mundo. Eu aceitei, gente, pra não discutir com ele, até porque eu tava querendo uma bolsa, eu precisava dele, e naquela época eu não tinha equilíbrio. Colérica sem equilíbrio, já viu, né? Só aceitei porque eu tava precisando mesmo dele naquele momento. Então ele falava assim, aí eu fui e sentei, né? Sentei na cadeira e deixei. Aí ele falou assim: "Toda vez que vocês recebem a minha prova, que vocês se estressam, e até o momento, né, que eu explico para vocês por que vocês tiraram essa nota e vocês tiraram essa nota e vocês aceitam, fica calmo, então esse lapso de tempo, às vezes é 5 minutos, já foi suficiente para baixar o sistema imunológico de vocês." Tamanho é o poder que o estresse, é o poder negativo que o estresse tem no seu corpo. Então, 5 minutos de estresse que você sentir, você já baixa o seu sistema imunológico. Nunca esqueci disso. Hoje eu louvo a Deus pelo 6,8, porque senão eu tinha esquecido do exemplo do homem, né? Eu tinha esquecido do exemplo que o professor me deu. Então, assim, 5 minutos de estresse é suficiente para baixar seu sistema imunológico. O que eu quero falar para você? Que se você não cuida do seu emocional, o seu corpo vai gritar. Se o seu sistema imunológico baixa, você fica muito suscetível, né, a qualquer virose, a qualquer infecção bacteriana. Se seu sistema imunológico baixa, você perde a capacidade imunológica, né, das células de defesa antitumoral, por exemplo, né? Já tem pesquisas que apontam o câncer, por exemplo, como fundo emocional. O que significa ser fundo emocional antes que vocês se desesperem?
É pessoa que guarda muita mágoa, pessoa que fica muito irritada, né? Fica com muita raiva, muita ira, né? Então, assim, isso no longo prazo, o corpo vai inflamando, gente. O que eu quero falar para você nessa live é isso. No longo prazo, o estresse vai inflamando o seu corpo, né? Ele inflama hoje 5 minutos, aí amanhã inflama 10 minutos, e aí isso é cumulativo, vai acumulando. Então é muito comum. Eu que já trabalhei, né, em hospital, eu já vi isso. As histórias são sempre as mesmas. E eu tenho amigas farmacêuticas, amigas enfermeiras, as histórias são sempre as mesmas. Você vai conversar com uma pessoa que está ali, né, com algum problema coronariano, algum problema assim, de doença crônica, você vai conversar com a pessoa, é uma pessoa extremamente estressada, com um grande desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional não é a pessoa doida não, gente. Não é aquela pessoa desequilibrada que anda por aí gritando. É uma pessoa que, como eu falei lá no início da live, muito rígida, né? É um exemplo, pessoa que não tem flexibilidade para se adaptar quando a coisa dá errado, né? Para conseguir lidar. Pessoa que sempre vislumbra. Olha isso, eu preciso fechar essa live. Essa live tem assunto para 3 horas. É pessoa que quando olha para o teu futuro, vislumbra o teu futuro, só pensa que vai dar ruim, só pensa que vai dar alguma coisa errada. A pessoa sempre olha para o seu próprio futuro como algo que já deu errado, que vai dar errado. É uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa que fala muito negativo, uma pessoa que reclama muito, uma pessoa muito amarga, né? Porque carrega muito aí a amargura. Então tudo isso que é o desequilíbrio. Às vezes você vê uma pessoa calminha, né? Uma pessoa que pouco fala, mas na verdade pouco fala não é porque ela é calma, não é porque ela é calma, não. Né? Calminha não, uma pessoa em silêncio, né? Uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida, melhor dizendo, tímida. Às vezes você vê uma pessoa muito tímida que fala pouco e você acha que ela tá calma, né? Na verdade é um bloqueio. Dentro dela mesmo, um vulcão em erupção, só que ela não bota para fora, né? Isso não é equilíbrio. Não é equilíbrio. Equilíbrio é você resolver isso dentro de você. O fato de você não falar, o fato de você guardar para você, não chorar na hora que tem que chorar, porque tem que se mostrar forte, isso não é equilíbrio. Equilíbrio é você resolver dentro. Não é você não externalizar, né? Quando chega, é igual o leite fervendo, quando chega a derramar, é porque já está quente há muito tempo. Então não é só não externalizar, é resolver dentro de você. E a aromaterapia consegue, né, tem esse potencial de trazer... Quando a gente começou a estudar aromaterapia, a Jaque começou primeiro que eu, quando a gente começou, foi com o intuito, né, de ensino, com o intuito de ser aromaterapeuta, mas a gente não sabia o quanto isso ia nos fazer bem, né? O quanto isso ia nos trazer de benefício, não só para nós, mas para nossa família também. E é isso, a minha mensagem hoje é essa para você, que você cuide não só, né, da sua casa, dos seus filhos, né, que você tenha você não como prioridade. Você não tem que ser prioridade na sua vida, você tem que ser básico. O básico, ele não muda. A sua prioridade hoje é uma coisa, amanhã a sua prioridade é outra coisa. Então, se você se coloca como prioridade, amanhã a sua prioridade pode ser outra coisa. Coloca cuidar de você, das suas emoções, como algo básico, tão básico quanto escovar um dente, lavar um cabelo, né, tomar um banho básico, coisas básicas, se alimentar, né? Tamanho é a importância de você cuidar aí da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções. Né? Eu li para você lá que a Bíblia já fala isso pra gente, que a nossa alma tem que vá bem a nossa alma assim como vai bem a nossa saúde. Ou melhor, que vá bem a nossa saúde assim como vai bem a nossa alma. Então a gente precisa dar atenção a isso. E é esse o recado que eu queria deixar hoje para você. Lembrando que segunda-feira já que sempre tem a nossa consagração da semana e quinta-feira que vem de novo aqui outra live. Eu aceito sugestão, tá, gente? Lá nos stories, tá? Aceito sugestão, coloque sugestão lá que a gente sempre dá ouvido que essa live, por exemplo, a live e a palestra. Eu botei lá, e o pessoal votou, né? Aromaterapia para ansiedade, eu botei bloqueios emocionais ou ansiedade, insônia e estresse. Aí o pessoal botou ansiedade, insônia e estresse. Eu liguei para a diretora lá do colégio que me chamou para fazer a palestra. Aí ela falou, não, melhor ansiedade, insônia e estresse. Aí eu fui e coloquei essa live por causa disso, né? Vocês votam e a gente traz de acordo com a necessidade de vocês. A gente quer ajudar, tá? A gente quer sempre ajudar.
mas para ajudar vocês precisam também dizer pra gente o que vocês precisam, né? O que vocês querem, qual é a necessidade de vocês. Aí coloca pra gente lá, né, no nosso direct, pode mandar direct que a gente responde, falando pra gente o que vocês querem de live pra semana que vem, tá? Eu vou botar uma caixinha lá, vocês respondem lá. Gente, um beijo grande, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana aí pra todo mundo. Tchau, tchau. Fica com Deus.